Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Quase a metade daqueles que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então não deixa de se inscrever. Isso ajuda o canal a crescer e amplia o alcance dessas mensagens. E lembre também de clicar lá no sininho para você ser avisado quando os próximos vídeos forem publicados, ok? Bom, a nossa série a respeito da natureza humana de Cristo já foi concluída no vídeo de número 8, que foi publicado na semana passada. Por isso, esse vídeo agora não tem o objetivo de continuar falando a respeito do tema em si. No decorrer da produção e publicação da série, eu recebi inúmeras mensagens referentes a ela. E diante de tudo que li, diante de tudo que ouvi nessas mensagens, eu gostaria de fazer alguns apelos aos irmãos. Tenho certeza que esses apelos são desnecessários a muitos de vocês, mas pode haver alguém que precise de alguns deles, ou de todos, quem sabe? Cada um examine a si mesmo diante desses apelos, tudo bem? Vamos ao primeiro. Estude o assunto e estude por si mesmo. Vamos recordar um texto de Ellen White que nós lemos na série? A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir o quê? O nosso estudo. É campo frutífero que recompensará o leitor esporádico e superficial. É isso que está dizendo? Não, que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Meu primeiro apelo, portanto, é esse. Estude o tema, pesquise, leia, compare textos com textos, reflita, cave fundo e ore a respeito disso. É estranho quando alguém se considera um pré-lapsariano ou um pós-lapsariano sem ter empregado tempo na pesquisa, tempo no estudo do tema. Como alguém pode tomar uma firme posição sobre um assunto sem ter estudado? Qual seria, portanto, o fundamento dessa posição? Evidentemente, irmãos, há pessoas que mantêm uma posição firmemente fundamentada em muita pesquisa, em muito estudo, mas nem todos agem dessa maneira. Por muitos anos eu fui questionado a respeito desse assunto e minha resposta era sempre a mesma. Não tenho uma posição a respeito, ainda não estudei devidamente o tema. Hoje, porém, depois de estudar por algum tempo, construí os meus conceitos e tenho uma posição definida. Apesar, claro, de não me eximir da possibilidade de estar equivocado em alguns pontos. Mas pode ser que haja alguém que não tenha estudado devidamente o tema. Alguém que, de repente, não tenha estudado nem o mínimo a respeito do assunto, mas já afirma que tem uma posição definida. Mas essa posição definida foi baseada em quê? Querem ver uma coisa? Algumas pessoas me enviaram mensagens dizendo assim: olha, eu sou do grupo tal e eu não concordo com algumas das ideias que você apresentou lá na sua série. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Porém, sabe o que me chamou a atenção? É que muitas dessas pessoas, apesar de se apresentarem como pertencendo ao mesmo grupo, tinham interpretações, explicações e caminhos completamente diferentes entre si para chegar no mesmo ponto. Veja, pessoas que mantêm a mesma posição a respeito do tema, mas que não têm as mesmas bases, os mesmos fundamentos, apenas a mesma posição. Parece que para muitos não importa a construção, não importa a base que fundamenta o posicionamento, ou se existe alguma base. Parece que tomar uma posição é mais importante do que ter fundamentos para ela. Irmãos, nós precisamos examinar a nós mesmos para vermos se temos alicerce, se temos fundamento para a nossa posição. Será que o posicionamento que eu assumi sobre esse ou qualquer outro tema é fruto de um estudo individual e profundo? Ou será que eu estou apenas defendendo o posicionamento de um grupo do qual eu faço parte, sem conhecer realmente as bases? E esse é o próximo apelo que eu gostaria de fazer. Cuidado com o posicionamento de grupo. Veja, meu objetivo com a série não foi atacar grupo A ou grupo B. Eu gostaria sinceramente que esses grupos, esses rótulos fossem desfeitos e dialogássemos com uma visão mais ampla, com uma visão geral de todos os aspectos revelados a respeito da humanidade de Cristo. Eu fico muito triste e preocupado com o comportamento partidário que vemos em muitas pessoas na igreja. Dividem a igreja em grupo. Eu sou o pré-lapsariano, eu sou o pós-lapsariano, eu sou o da verdade presente, eu sou o dos conservadores. Um dia eu conversei com uma pessoa que chegara ao ponto de estabelecer uma distinção entre quem é da igreja e quem é da verdade presente.
Jesus tão perto de voltar, irmãos, e ainda estamos formando grupinhos na igreja, ainda estamos mantendo posturas partidárias. Até quando? Então vamos examinar a nós mesmos e verificar se compreendemos realmente aquilo em que cremos, se mantemos um posicionamento firmemente alicerçado no estudo, ou se apenas estamos seguindo posicionamentos de grupos. Veja o que Ellen White escreveu. Há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que têm aceito como verdade. Você percebeu? Eu posso estar apenas seguindo posicionamentos de grupos, em vez de estar construindo conceitos por mim mesmo, com base no estudo diligente e individual. Por isso, repito meu apelo: busquemos o conhecimento por nós mesmos. Cuidemos para que não sejamos encontrados meramente seguindo grupos. Esse comportamento partidário é muitas vezes sutil, imperceptível a nós mesmos, mas com o tempo vai tomando proporções assustadoras, que acabam se manifestando da seguinte forma. Querem ver só? Há algumas semanas eu recebi a notícia de que o livro O Verbo se fez carne, de Ralph Larson, seria publicado em português. E tudo bem por isso. Eu disse na minha série que esses livros são bons materiais de pesquisa. Leia o livro, examine o conteúdo com atenção e cuidado. E independentemente da conclusão a que você chegar, eu vou ficar muito feliz em saber que, mesmo que venhamos a divergir em alguns pontos, nossas posições são fruto de estudo e não de meramente seguirmos grupo A ou B. Porém, diante da notícia da publicação do livro de Ralph Larson em português, eu recebi mensagens de irmãos que diziam assim: agora sim, uma enxurrada de teologia de verdade para cima dessa nova teologia que tem sido pregada na igreja. Agora vocês vão ver. Como se isso representasse alguma ameaça, como se isso representasse uma arma de uns contra os outros. Fiquei pensando, é esse o Espírito de Cristo? Você percebe para onde esse comportamento partidário está nos levando? Ou melhor, já nos levou? Veja o que Ellen White escreveu. Anjos do céu não podem trabalhar com o agente humano que lança sementes de discórdia e contenda, mas os anjos maus o acompanham onde quer que vá. Os anjos de Satanás acompanham constantemente aqueles que semeiam a discórdia e a contenda. E a questão aqui, irmãos, não é uma mera divergência de posicionamento sobre um assunto, mas o espírito que demonstramos nessa divergência, o espírito que demonstramos ao defendermos os nossos posicionamentos. E isso nos leva ao meu próximo apelo. Examine o próprio espírito. Sabe, irmãos, eu percebi que eu posso estudar a respeito da humanidade de Cristo, posso pregar a respeito da humanidade de Cristo, posso entrar num diálogo para defender a Cristo e não me parecer em nada com Cristo ao fazer essas coisas. Durante a gravação dessa série, recebi inúmeras mensagens. Por um lado, recebi mensagens de pessoas que expuseram sua discordância em relação a alguns dos meus pontos de vista e o fizeram de maneira serena, respeitosa, amável, cristã, sem presunção, sem hostilidade, sem intolerância, sem ironia e sarcasmos. Alguém chegou a me dizer o seguinte: olha, Leandro, eu não concordo com você nesse ponto, mas sua série de vídeos me apresentou pontos de vista muito interessantes, nos quais eu não tinha pensado ainda. Eu acho que a série será útil para enriquecer esse debate. Percebem, irmãos? Pessoas que discordavam e sabiam discordar de maneira cristã. Por outro lado, eu recebi mensagens que me entristeceram muito, não por discordarem de mim, mas pela demonstração de espírito presunçoso, irônico, intolerante e até mesmo hostil em alguns casos. Alguns pareciam até estar indignados, revoltados, com uma certa raiva. Outros eram sutilmente debochados, outros ainda faziam perguntas tendenciosas com insinuações maldosas. Outros julgavam minhas intenções da pior maneira possível. Alguns sugeriram e outros praticamente ordenaram que eu interrompesse a publicação dos meus vídeos e guardasse minhas opiniões para mim mesmo, pois não interessava a ninguém as minhas opiniões. E até hoje eu me pergunto por que minha opinião ofenderia tanto a alguém. Como eu disse e reforço, pessoas que partiram em uma suposta defesa de Cristo, mas que não perceberam que não se parecem nada com Ele. Sabe o que eu observei?
Muitos que se sentem revoltados com a atitude dos líderes da igreja que trataram mal a Jones e Waggoner lá na Assembleia de Minneapolis em 1888, não perceberam que estão hoje demonstrando exatamente a mesma atitude em relação àqueles que pensam diferente deles. E essa atitude pode ser observada em pessoas de ambos os grupos, tanto dos que se chamam pré como dos que se chamam pós-lapsarianos. Por isso eu convido cada um a examinar o próprio espírito, o próprio gênio, o próprio temperamento, à luz do espírito, do gênio e do temperamento de Cristo. Enquanto alguns pensam que temos um problema doutrinário, teológico, o que tenho observado é que temos um problema muito mais profundo do que isso. Se a nossa doutrina precisa de reparos em algum ponto, nosso espírito, nosso gênio, nosso temperamento precisa de reparos muito maiores. Veja o que Ellen White escreveu. Meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando os homens são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados e quem é seu amigo íntimo. Podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso, estão tendo comunhão com espíritos maus. Quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, representações vivas de Cristo no temperamento e no caráter, não são dele, ou seja, não são de Cristo. Qual é o meu conceito de cristianismo? Qual é o meu conceito de santificação? Qual é o meu entendimento do que é perfeição de caráter, afinal? Se meu temperamento não está sendo transformado e eu não estou percebendo isso, ou eu não estou minimamente preocupado com isso, preciso urgentemente rever os meus conceitos, pois estou no caminho errado. Eu posso falar muito de Cristo, mas não pertenço a Ele. Se na minha forma de tratar as pessoas, principalmente aqueles que não concordam comigo em algum ponto, eu tenho demonstrado um espírito arrogante, presunçoso, sarcástico, ofensivo, intolerante, tenho rotulado, tenho atribuído intenções duvidosas às pessoas, eu posso até defender o cristianismo, só não estou vivendo o cristianismo. Eu posso até defender a Cristo, só não estou vivendo como Cristo. Eu posso até falar de vitória sobre o pecado e perfeição de caráter, só estou caminhando no sentido totalmente oposto. Que ninguém entre vocês continue a se gloriar contra a verdade, declarando que esse espírito é uma consequência necessária de se tratar fielmente com os pecadores e de se colocar em defesa da verdade. Tal sabedoria tem muitos admiradores, ou seja, muitas pessoas seguem aqueles que demonstram esse espírito irrefletido, impulsivo e crítico. Mas é enganosa e nociva. Não vem do alto. É fruto de um coração não regenerado. Seu originador é o próprio Satanás. E o que seria se gloriar contra a verdade? Ellen White responde. É afirmar crer na verdade, enquanto o espírito, ou seja, o gênio, o temperamento, as palavras e o comportamento não representam a Cristo, mas a Satanás. Diante de tudo isso, e olhando para mim mesmo, eu aprendi que santificação, perfeição de caráter, reforma, é muito mais profundo do que mudar a minha alimentação, mudar a minha roupa, mudar a minha música, minhas formas de lazer. Eu aprendi que essas reformas não são as únicas que devem se manifestar na vida do verdadeiro cristão. Sabe, irmãos, eu sou vegetariano estrito há muitos anos. Eu vivo no campo há mais de 3 anos. Minha esposa fez mudanças no guarda-roupa dela. Abandonamos filmes e séries que tanto gostávamos de assistir. Temos um ministério há 10 anos e um arquivo com mais de 200 páginas de testemunhos daqueles que foram de alguma forma alcançados e beneficiados pelo nosso ministério. Mas eu aprendi que eu posso fazer tudo isso e estar muito longe de vivenciar a santificação. Eu posso fazer tudo isso e estar muito longe da perfeição de caráter. Posso fazer tudo isso e ainda assim não ser cristão. Como eu já disse, reforço, posso estar falando, pregando, defendendo a Cristo e não me parecendo nada com Ele. É importante dizer que eu não vou fazer desse assunto da humanidade de Cristo um carro de batalha. Eu não vou entrar numa guerra por causa desse tema.
Aliás, da mesma forma que eu nunca entrei em nenhuma guerra por causa de assuntos como música, cinema, teatro, etc. Eu expus meus pontos de vista, expus os alicerces que fundamentam minha posição. Fiz isso com muito respeito a todos e não vou entrar em debates acalorados, em discussões apaixonadas, em réplicas, em tréplicas. Mas sempre estarei aberto a qualquer diálogo pautado na serenidade, na mansidão, no respeito e no amor cristãos. Minha grande batalha pessoal neste momento, e eu demorei muitos anos para entender isso, é contra mim mesmo. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. 1 Coríntios 13, as formas pelas quais o verdadeiro amor se manifesta. Essas são as minhas maiores batalhas e a busca mais intensa da minha vida hoje. Veja o que Ellen White escreveu. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus, todavia humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, não necessitamos perguntar: são eles cristãos? Dão eles inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele. E os que revelam um espírito contrário também dão inequívoca evidência de que não têm estado com Cristo ou não têm aprendido dele. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Irmãos, eu não desejo ter a palavra final em relação à humanidade de Cristo. Eu desejo sim ter o Espírito de Cristo em mim, o Espírito humilde, manso, amável de Cristo. E sei que pelo poder do Espírito Santo eu posso ter. Eu vou continuar lutando por isso. Ainda no contexto do Espírito que manifestamos nesse diálogo, eu preciso fazer mais um apelo. Julgue sim, mas julgue ideias, não julgue intenções ou caráter. Alguns podem perguntar assim: por que fulano defende esse ou aquele posicionamento? Outros, por sua vez, podem responder da seguinte forma: é por conveniência, ele é político, ele só quer ser popular, quer ser bem aceito em determinado grupo, enfim, ele quer apenas algum benefício pessoal. Será mesmo, irmãos? Não poderia ser porque ele simplesmente acredita assim e é sincero no que acredita? Você percebe? A menos que a pessoa declare suas intenções, quem sou eu para julgar isso? Veja o que Ellen White escreveu. Aquele que abre o coração às sugestões do inimigo, abrigando suspeitas e acariciando a inveja, com frequência interpreta mal essa mentalidade maligna, diz que ela é prudência, percepção ou discernimento especial para detectar a culpa e decifrar os maus motivos dos outros. Veja, irmãos, há pessoas que pensam ter recebido de Deus um dom especial para ler e discernir as intenções dos corações dos outros. Tenhamos muito cuidado com isso. Todos nós precisamos resistir à tentação de julgarmos as intenções de alguém. Eu posso perfeitamente discordar dos pontos de vista do meu irmão. Mas quem sou eu para afirmar as intenções, as razões, o porquê dele defender aqueles pontos de vista? Ele não pode simplesmente ter estudado o assunto e ser sincero no seu posicionamento? Pode ser que, durante a publicação da minha série a respeito da natureza humana de Cristo, você tenha sido tentado a pensar que eu fiz isso por ter sofrido alguma pressão do meu pastor ou de pastores de outras instâncias da igreja. E se você pensou dessa forma, quero deixar bem claro que não houve nenhuma pressão de quem quer que seja. Eu produzi e publiquei a série por livre e espontânea vontade, como uma forma de expor as conclusões dos meus estudos. Eu jamais publicaria algo se eu não acreditasse naquilo verdadeiramente, ainda que reconheça que posso falhar em meu entendimento. Você também pode ter sido tentado a pensar que eu produzi essa série para ficar bem com a liderança, para ficar bem com os pastores da igreja, como uma forma de política. Em primeiro lugar, não foi essa a minha motivação. Porém, eu preciso perguntar uma coisa. Irmãos, desde quando querer estar bem com a liderança é errado? Desde quando procurar trabalhar em harmonia com o meu pastor e os demais líderes da igreja é errado? Errado seria comprometer princípios, comprometer a verdade para isso. Mas desejar e se esforçar para trabalhar em harmonia com a igreja, irmãos, não é sinal de apostasia. Isso é o que estão querendo fazer você acreditar.
Eu não produzi essa série para agradar A ou B, para ficar bem com A ou B, para fazer uma política e ganhar pontos com algum grupo ou alguma pessoa. Eu produzi para expor os meus pontos de vista e dar a minha contribuição ao diálogo. Porém, desde o início do meu ministério, há cerca de 10 anos, sempre me esforcei para trabalhar em harmonia com a igreja, em harmonia com os meus pastores, mesmo tendo enfrentado algumas dificuldades no passado. Sim, eu passei por muitas experiências ruins no passado, péssimas na verdade, experiências que eu não gostaria nunca de ter vivenciado. Porém, nunca, jamais, nunca levei meus problemas a público, nem nas minhas pregações nos púlpitos, nem nos meus vídeos, nem nos meus escritos. Nunca vi benefício algum em pregar, gravar vídeos ou escrever a respeito de situações amargas que eu experimentei por causa de algum pastor ou líder da igreja. Não foi para isso que Deus me chamou. E olha que já enfrentei situações muito tristes, piores do que você possa imaginar. Mas eu sempre procurei resolver esses problemas de maneira discreta e com muito respeito aos envolvidos. A única coisa que eu conseguiria expondo esses problemas publicamente seria criar mais animosidade, mais antipatia dos membros contra os líderes e pastores da igreja. Ou seja, eu apenas criaria mais divisão, mais partidarismo, levando os irmãos a generalizarem os problemas de tal forma que se esqueceriam, como muitos fazem na verdade, de que na Igreja Adventista existem sim líderes e pastores tementes a Deus, fiéis aos princípios, fiéis à verdade e que estão se esforçando ao máximo para manter a igreja no caminho correto. Portanto, sempre procurei manter a harmonia com os meus líderes e não há nenhum pecado nisso. Por isso não posso concordar de forma alguma quando um membro da igreja expõe publicamente os seus problemas com a liderança e vice-versa. Dessa forma é incitado um espírito de discórdia tal que alguns chegam a deixar a comunhão da igreja e outros não se contentam em apenas deixar a comunhão da igreja, mas incentivam outros a fazerem o mesmo. Irmãos, algumas pessoas nem percebem que se afastaram da igreja não porque tiveram problemas elas próprias, mas por terem sido incitadas a isso por problemas de outras pessoas. Vamos continuar a ler um texto de Ellen White que nós começamos anteriormente. Aquele que abre o coração às sugestões do inimigo, abrigando suspeitas e acariciando a inveja, com frequência interpreta mal essa mentalidade maligna. Diz que ela é prudência, percepção ou discernimento especial para detectar a culpa e decifrar os maus motivos dos outros. Essa pessoa considera que lhe foi concedido um dom precioso e se afasta dos próprios irmãos com quem deveria estar em harmonia, sobe à cátedra de juiz e fecha o coração contra quem supõe estar em erro, como se ela mesma estivesse acima da tentação. Jesus se separa de tal pessoa e deixa-a andar entre as setas que ela mesma acendeu. Não se afaste da comunhão da igreja. Não se afaste dos próprios irmãos com quem você deveria estar em harmonia. Não se deixe levar pelas ideias daqueles que afirmam que buscar harmonia com a igreja e perseverar em sua comunhão é sinal de apostasia, de cegueira espiritual, como se considerasse a igreja infalível, é sinal de comprometimento da verdade. Eu sei, irmãos, que a igreja tem errado muito em várias áreas. E isso há pessoas que fazem questão de enfatizar, de publicar. Porém, não se vê a mesma publicidade quando a igreja acerta. Por exemplo, vocês têm acompanhado as maratonas espirituais que estão acontecendo no Campus 1 do NASP, lá em São Paulo? Tem acompanhado a ousadia de muitos de nossos pastores ao pregarem a verdade de forma direta ali? Ao defenderem os princípios da palavra de Deus, enfrentando grupos influentes da sociedade e até mesmo da própria igreja? E mais um detalhe, nessas maratonas espirituais do NASP, nós vemos pastores e leigos pregando juntos, dividindo o mesmo púlpito. Mas os críticos não dão publicidade a isso. Eles se alimentam dos erros da igreja. E pela contemplação, diz Ellen White, estão sendo transformados. Esse é o perigo. Veja o que mais a profetisa escreveu. Os que vivem se alimentando das cascas dos fracassos e deficiências dos outros e que juntam para si mesmos a podridão das negligências e faltas do próximo, tornam-se, por assim dizer, os catadores de lixo da igreja. Não representam vantagem para a sociedade a que pertencem, mas sim verdadeiro fardo às comunidades nas quais se infiltram. A igreja precisa não de fardos, mas de fervorosos obreiros, não de críticos, mas de construtores em Sião.
Não se trata de se omitir diante dos erros, mas da forma e do espírito corretos ao lidarmos com os erros. Uma pessoa numa instituição ou numa igreja que dê rédeas soltas a pensamentos cruéis ao falar mal dos irmãos pode agitar as piores paixões do coração humano e propagar um fermento maligno que atuará em todos os que entrarem em associação com ela. Como eu disse anteriormente, podem haver casos de pessoas que se afastaram da comunhão da igreja não por terem enfrentado algum tipo de problema elas próprias, mas porque elas foram levedadas pelo fermento daqueles que Ellen White chama de catadores de lixo da igreja. Irmãos, não deixem a comunhão da igreja. Se você se considera um reparador de brechas, lembre-se, as brechas estão dentro da igreja, não lá fora. Se as coisas não estiverem muito bem em sua igreja local, conversa com a sua liderança, conversa com o seu pastor no espírito correto, um espírito manso e humilde. Mas se absolutamente nada se resolver, você acha que realmente resolverá divulgando o assunto para todo mundo? Se nada resolver, confie no poder da oração, ou seja, ore, clame a Deus por sua igreja, deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo guerrear. Eu poderia contar a vocês experiências pessoais de circunstâncias em que nada se podia fazer mais, mas Deus agiu e resolveu a situação de uma forma surpreendente em resposta às orações. No mais, creia que Deus é capaz de levar essa igreja a triunfar. Eu sei que há lutas e provações, eu sei muito bem, melhor do que você possa imaginar. Mas se nós trabalharmos à parte, separados da igreja, nossos ministérios deixam de ser de apoio e passam a ser concorrentes. E qual é o sentido disso? E antes de você pensar que é impossível trabalhar em harmonia com a igreja, eu pergunto, você já observou quantos ministérios de sustento próprio estão fazendo isso neste momento? Trabalhando com a igreja? Fazendo um excelente trabalho, inclusive? Como é que eles conseguem fazer isso? E por que outros não conseguem? Será que os ministérios que estão hoje harmonizados com a igreja estão corrompidos? Comprometeram a verdade? Consideram a igreja infalível? Mas se considerassem a igreja infalível, por que criariam um ministério de apoio? Irmãos, eu conheço muitos desses ministérios que têm trabalhado em harmonia com a igreja. Inclusive, eu já dei aulas em alguns deles. E posso dizer convictamente, não, eles não comprometeram absolutamente nada da verdade, dos seus valores e dos seus princípios. E tanto eles quanto as igrejas dos campos onde eles estão instalados têm sido grandemente beneficiados. A missão tem avançado. Então aprendamos com eles. Ainda no contexto de evitarmos julgar as intenções, pode ser que você tenha sido tentado a pensar que eu produzi e publiquei a série sobre a natureza humana de Cristo simplesmente para ganhar acesso aos púlpitos das igrejas adventistas, para abrir portas na igreja. Mas a respeito disso, eu faço duas observações. Primeiro, por que eu faria uma série de vídeos para ganhar acesso aos púlpitos da igreja se eu nunca perdi o acesso aos púlpitos da igreja? Nesses 10 anos de ministério, sempre tive uma agenda cheia, tanto que eu nunca consegui atender a todos os convites. E um detalhe importante, todos esses convites, todos eles vieram de igrejas adventistas. Todos os convites votados e aprovados pelas comissões e pastores dessas igrejas, e mediante a apresentação da minha carta de recomendação. Há restrições em relação a mim em alguns campos do Brasil? Há lugares onde não me permitem pregar? Certamente. E você me pergunta, o que você faz em relação a isso? Nada. Onde sou convidado a pregar, vou com muita alegria. Onde não me é permitido pregar, simplesmente respeito a decisão daqueles que preferem não me receber. Simples assim. Então você poderia questionar, mas e os irmãos sinceros que estão nesses lugares e que serão impedidos de ouvir a sua mensagem? Irmãos, Deus nunca precisou de mim para alcançar os sinceros. O que Deus me pede é que faça o meu trabalho no espírito correto, respeitando meus líderes e pastores, ainda que não concorde com alguma ideia ou atitude. Mas mesmo com algumas restrições, minha agenda sempre esteve cheia. Por isso não haveria nenhuma razão para gravar uma série tão longa como essa, só para ganhar um acesso que eu nunca perdi, certo? Outro ponto importante. Se a minha intenção fosse ter acesso aos púlpitos, eu não faria essa série no meio de uma pandemia com as igrejas fechadas, vocês concordam comigo? Portanto, se você se sentiu tentado a pensar que minha intenção com a série foi conseguir púlpitos, eu deixo esses esclarecimentos para te ajudar a compreender a questão da maneira correta, tá bom? De qualquer forma, você pode estar pensando o seguinte, tudo bem,
Para o Leandro, então, é fácil falar de harmonia com a igreja. Afinal, ele tem portas abertas em muitos lugares, ele tem o apoio do pastor dele, enfim. Eu queria ver se ele fosse proibido de pregar em todas as igrejas do país. Eu queria ver se tirassem os cargos dele. Queria ver se excluíssem ele das atividades da igreja. Aí sim, queria ver se ele continuaria com esse discurso de harmonia com a igreja e respeito pelos pastores e líderes. Irmãos, sabe o que eu faria se eu fosse proibido de pregar em todas as igrejas do país e me excluíssem de todas as atividades da minha igreja? Eu continuaria indo à igreja, me assentando no banco, me reunindo com meus irmãos, orando com eles, cantando com eles, ouvindo as pregações com eles e voltando para casa. Simples assim. Não é o púlpito que me mantém na igreja, não são os cargos que me mantêm na igreja. Inclusive, eu continuaria atuando com projetos missionários pessoais, distribuindo literatura, dando estudos bíblicos e encaminhando as pessoas alcançadas para a igreja. Não é errado nós termos nossos próprios projetos missionários, nós devemos tê-los. O problema é quando usamos esses projetos para nos afastarmos, ou pior, para afastarmos outras pessoas da comunhão da igreja. Ou quando usamos esses projetos como uma espécie de competição com a igreja, algo como vamos mostrar à igreja como é que se faz. Bom, como nós nos referimos à liderança, a pastores, etc., eu gostaria de chamar sua atenção para mais um ponto. Lembre-se, não existe teólogo infalível. É natural que tenhamos maior estima por alguns teólogos, principalmente por aqueles que têm pontos de vista que sejam semelhantes aos nossos em certos assuntos, ou por aqueles que são mais carismáticos, enfim. Porém, essa afinidade, essa preferência, essa estima não pode acontecer ao ponto de considerarmos esses teólogos inquestionáveis, infalíveis. Questionar e discordar de uma ideia, de um argumento, de uma interpretação ou explicação não é errado, desde que o façamos no devido espírito cristão e tenhamos algum fundamento, e não discordar só por discordar, só para ser do contra, como se diz por aí. Mas a partir do momento em que eu reconheço que não há nenhum problema em questionar um teólogo do qual eu discordo em algum ponto, devo reconhecer também que é lícito que outra pessoa questione o teólogo com o qual eu concordo, certo? Por que eu deveria me sentir ofendido quando uma pessoa questiona o teólogo por quem eu tenho estima e admiração, quando eu também questiono o teólogo por quem essa pessoa tem estima e admiração? Eu vou tentar explicar esse ponto de uma forma mais didática. Veja. Aqui estão os teólogos João e Paulo. Ambos têm a mesma formação acadêmica, as mesmas especializações, o mesmo currículo. Ambos são extremamente estudiosos e muito capacitados, também consagrados a Deus. Mas eles têm pontos de vista diferentes em relação à natureza humana de Cristo. Carlos e Fábio são membros da igreja. Carlos concorda com o entendimento de João em relação ao assunto, e Fábio concorda com o entendimento de Paulo. Carlos questiona e discorda dos pontos de vista de Paulo, mas se sente profundamente ofendido quando alguém questiona e discorda dos pontos de vista de João. Carlos está correto em sua postura? Claro que não. Veja, se Carlos tem o direito de questionar e discordar de Paulo, por que ele deveria se sentir ofendido se alguém questionar e discordar de João? A partir do momento em que eu questiono um teólogo de quem discordo, não posso me ofender quando alguém questiona um teólogo com quem eu concordo, certo? Em outras palavras, a partir do momento em que eu questiono o teólogo do outro, não posso me sentir ofendido quando alguém questiona o meu teólogo. E, irmãos, alguns podem se sentir tão ofendidos quando seus teólogos são questionados que sequer dão atenção ao questionamento que foi feito. Sequer examinam para verificar se a discordância faz sentido. Estejamos abertos a ouvir e analisar os pontos de vista, mesmo que discordem daquilo que defendem os teólogos que tanto estimamos, que tanto admiramos. Eu queria fazer um último apelo. Dedique-se também ao estudo de outros assuntos. A caminhada cristã envolve uma série de assuntos de grande importância para a edificação pessoal. O movimento adventista não se resume à natureza humana de Cristo. Veja, eu posso ser uma pessoa cujas publicações e compartilhamentos só giram em torno de humanidade de Cristo, vitória sobre o pecado, perfeição de caráter, Assembleia de Minneapolis. E veja, eu não estou dizendo que esses assuntos não são importantes. Eu estou dizendo que há muito mais a ser estudado do que apenas esses assuntos. Eu posso ser uma pessoa que
Por exemplo, demanda tanto tempo para estudar o que aconteceu na Assembleia de Minneapolis, para estudar a divisão que houve naquela Assembleia, para estudar a forma injusta como alguns líderes trataram Jones e Wagner, que não sobra tempo para estudar a própria doutrina da justificação pela fé. Certa vez um jovem chegou a declarar o seguinte: se eu não puder pregar sobre a humanidade de Cristo, eu vou pregar sobre o quê? Ora, como se não houvesse nenhum outro tema importante a ser pregado na igreja. Eu posso dizer a vocês qual é o assunto mais importante que precisamos estudar, precisamos pregar e principalmente viver nesse momento? Quer saber qual é a mensagem que deveria estar sendo pregada em todos os nossos púlpitos hoje? Não é sobre a natureza humana de Cristo, não é a justificação pela fé, não é o sábado, não é profecias e eventos finais, mas Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Sabe por que eu considero esse tema o mais importante nesse momento? Porque é a ausência dos frutos do Espírito que emperra o diálogo e atrapalha a nossa unidade, por mais conhecimento doutrinário que tenhamos. A própria irmã White, em relação à Assembleia de Minneapolis, por exemplo, estava mais preocupada com o Espírito manifestado no debate sobre a doutrina do que com a doutrina em si. Se o Espírito tivesse sido diferente, os resultados também teriam sido diferentes. O conhecimento da humanidade de Cristo, da justificação pela fé, do sábado, dos eventos finais e profecias de Daniel e Apocalipse serão completamente inúteis se não desenvolvermos os frutos do Espírito. Quando estivermos vivendo isso, as divergências em relação a alguns pontos de vista não serão mais um problema. Por isso eu gostaria de finalizar esse vídeo recordando o seguinte texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E Ellen White comenta o seguinte: os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão hão de em sua vida revelar o quê? Os frutos do Espírito. Podemos muito bem perguntar aos que professam estar santificados: os frutos do Espírito aparecem em vossa vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé e caridade são os elementos do caráter cristão. Essas preciosas graças são frutos do Espírito. São a coroa e o escudo do cristão. Agora preste atenção nisso. Os mais altos sonhos e as mais supremas aspirações não podem almejar nada mais elevado. O convite a cada um de nós é que examinemos o nosso próprio coração. Que eu possa não apenas estudar a respeito de Cristo, pregar a respeito de Cristo, dialogar a respeito de Cristo, partir em defesa de Cristo, mas que eu possa, acima de tudo, me parecer com Cristo. Que o Senhor te abençoe. Amém.